Você tem muito mais valor do que pensa. Se você soubesse o quanto Deus valoriza a sua vida, nunca mais duvidaria do seu propósito. Vivemos em um mundo que constantemente mede o valor das pessoas pelo que elas possuem, pelo que fazem ou pela posição que ocupam. Mas será que é assim que Deus nos vê? Jesus, em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26, nos ensina algo surpreendente. Se Deus cuida das aves do céu, alimentando-as e sustentando-as, quanto mais Ele cuidaria de nós, que temos um valor infinitamente maior? Muitas vezes passamos por momentos em que nos sentimos pequenos, insignificantes ou sem importância. Mas Jesus nos lembra que a vida humana é preciosa para Deus. E Ele demonstrou isso não apenas com palavras, mas com ações, valorizando aqueles que eram desprezados na sociedade de sua época. Por exemplo, Jesus valorizou as crianças. Na cultura antiga, as crianças não tinham nenhum status. Muitas eram abandonadas. E em Roma e na Grécia, práticas como o infanticídio eram muito comuns. Mas Jesus fez algo revolucionário. Ele colocou uma criança no meio dos discípulos e declarou que o reino dos céus pertence a quem for como ela. Além disso, quando as pessoas tentaram impedir que crianças se aproximassem dele, Jesus as acolheu e as abençoou. Se Jesus estivesse fisicamente entre nós hoje, ele se ocuparia com cada criança abandonada, maltratada ou desvalorizada. E ele nos chama a ter essa mesma preocupação. Como pais, como líderes, como cristãos, precisamos enxergar as crianças como Deus as vê, preciosas e dignas de cuidado. Um outro detalhe, Jesus valorizou as mulheres. Na época de Jesus, as mulheres eram marginalizadas. No judaísmo, elas não podiam sequer ser contadas para formar uma sinagoga. No mundo greco-romano, muitas eram tratadas apenas como objetos. Mas Jesus quebrou essa mentalidade. Ele ensinou mulheres, permitiu que o seguissem como discípulas e até as colocou como testemunhas-chave de sua ressurreição. Quando uma mulher que sofria com uma hemorragia tocou sua roupa em busca de cura, ele não apenas a curou, mas destacou a sua fé. No caso de Maria e Marta, ele deixou claro que a prioridade não era apenas o serviço, mas o relacionamento com Deus. Isso nos ensina que aos olhos de Deus não há distinção de valor entre homens e mulheres. Todos são igualmente preciosos e chamados para um propósito. Um outro detalhe, Jesus valorizou os idosos e os marginalizados. Jesus reafirmou a importância do 5º mandamento, que ensina a honrar pai e mãe. Mateus 15, versículo 4. No tempo de Jesus, os idosos muitas vezes eram esquecidos e desprezados. Mas ele os via com dignidade e ensinava que deveriam ser cuidados. Além disso, ele trouxe uma nova perspectiva sobre a escravidão, ensinando que em Cristo não há diferença entre senhor e servo. Gálatas 3, versículo 28. O que tudo isso significa para nós hoje? Significa que seu valor não está no que você tem, no que você faz ou no que os outros pensam sobre você. Seu valor está no fato de que Deus te criou e te ama de forma incondicional. Se Ele cuida das aves do céu, quanto mais de você. Se Jesus valorizou crianças, mulheres, idosos, marginalizados e até escravos, por que você acha que Ele não se importa com você? Talvez você esteja passando por um momento difícil, sentindo-se esquecido, rejeitado ou sem propósito. Mas lembre-se, a maior prova do seu valor foi dada na cruz. Jesus morreu para te resgatar, porque para Deus você vale mais do que qualquer coisa neste mundo. Hoje quero desafiar a você a enxergar a si mesmo como Deus te vê. Você não é um acidente, não é um erro e não está sozinho. O amor de Deus por você é tão grande que Ele enviou o seu próprio Filho para te salvar. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. Permita que Ele te mostre o seu verdadeiro valor.
E se você já conhece esse amor, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque há muitas pessoas ao seu redor que ainda não descobriram o quanto são preciosas para Deus. E eu convido você a continuar acompanhando esta série de meditações na Palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe.